Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados, Pai. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-os na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos estudar hoje o capítulo 9. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. O item é a paciência. E o Evangelho nos fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma mais bem penosa e consequentemente bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtivemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então ele nos fala um pouquinho acerca da dor, né? Como alavanca do nosso processo de evolução, né? E o que vem a ser a dor, né? Quando física e relacionada ao corpo, causando incômodo, se torna desagradável e bem penoso. Mas existe também a dor moral, né? Cuja sensação também é bastante desagradável, que consiste na mágoa, na amargura, no rancor, né? E o Evangelho nos fala: não vos aflijais, pelo contrário, bendizei, para alcançarmos a glória do céu, ou seja, passar pela dor sem queixas, sem lamentações, de uma forma resignada. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente precisa aprender, né? E aprender começando a exercitar nos pequenos incômodos que a gente encontra na nossa vida, né? Porque aí a gente vai conseguindo os grandes, né? E a Gênese nos fala acerca dos milagres e predições, e Allan Kardec, nesse livro, ele cita que devendo o homem progredir os males aos quais está exposto, são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios do seu espírito, se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão, que impede o homem para a frente no caminho do progresso, né?
E aí eu gostaria de dividir uma leitura de um artigo com vocês do jornal Consolador, que é bastante esclarecedor acerca da paciência. Então ele nos diz que a paciência, e aí tem uma citação de Emmanuel que fala: aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. E o que significa a palavra paciência? Pode ser uma junção de duas palavras, paz mais ciência. O que vocês acham? Ele fala o seguinte: paz é geralmente definida por um estado de calma, de tranquilidade, uma ausência de perturbação ou agitação. E a ciência, em sentido amplo, ciência significa o conhecimento, né? A busca pelo conhecimento. Podemos definir a paciência como sendo um estado calmo e tranquilo, sem perturbação ou agitações, pelo conhecimento das causas que nos rodeiam ou nos visitam. E ele prossegue o texto dizendo: assim, quem está sob a ação de um problema qualquer deve antes conhecer o problema, as origens, a causa e a solução a serem impetradas. Para isto, terá que ter paciência, ou seja, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbação ou agitação. Isto pelo conhecimento prévio das causas que nos rodeiam ou nos visitam. Normalmente, somos perturbados por enfermidades ou por situações adversas de relacionamentos familiares, conjugais, sociais, e é necessário entender que ninguém é vítima de nada, né? Tudo nos ocorre e tem uma necessidade e um tempo para que aquilo ocorra. Por exemplo, uma enfermidade, elas são necessárias para drenar as nossas mentes de atos infelizes praticados em outras encarnações ou mesmo nesta própria encarnação. Tudo o que fazemos fica arquivado, né? Se for uma atitude boa, servirá para expandir a nossa centelha divina, que existe em cada um de nós, e se for uma atitude maldosa, terá que ser expurgada, o que normalmente acontece através das enfermidades. A paciência funciona como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração tanto física quanto psíquica. A doutrina espírita nos capacita a agir com tranquilidade. Devemos usar os ensinamentos que ela nos proporciona, bem como a oração, né? Orar é o pedido, é a palavra, o agradecimento que parte do nosso coração. Na espiritualidade, todas as nossas orações são catalogadas e providenciado o atendimento, desde que esteja de acordo com o merecimento de cada um, né? A cada um segundo as suas obras. A oração é bem importante e às vezes no momento da dor pedimos a Deus: Deus, me ajuda, me livra desta dor, quando na verdade deveríamos pedir: Deus, me dê força para passar por esta prova sem sucumbir. Me fortaleça, Pai, na fé e na certeza de um momento da aflição que passo hoje é para um bem maior, né? O qual não temos condições de entender hoje, mas com certeza entenderemos amanhã, né? E prosseguindo, ele fala mais uma vez sobre a paciência, ter tranquilidade para esperar, porque se tem conhecimento da causa, assim antes de se revoltar, de xingar, de agredir, parar e pensar, refletir sobre o motivo pelo qual estou passando por este momento difícil. Não é por acaso, né? Tudo tem uma grande lição e se buscarmos o entendimento, vamos começar a refletir um pouco mais, começar a entender e passar de uma forma mais tranquila, mais calma, né? Colocar-se como filho de Deus, sublimente protegido por Ele, que não desampara ninguém, ter confiança, ter fé,
que Deus está ali nos guardando, nos protegendo, né? Paz é a melhor ciência para vencer na vida. Em seu livro Agenda Cristã, o André Luiz nos diz no capítulo 19: a paciência não é vitral, gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Daí que ser paciente é ser altivo, conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou difíceis. Também Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos dá sempre a sua valiosa contribuição. Paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Quando buscamos as vias do suicídio direto por não ter vontade de persistir um tanto mais, deixando o corpo físico em lastimável situação, buscam a morte e encontram a vida, e agora numa projeção diferente e em perspectiva bem mais dolorosa. Tudo por não guardarem em paz um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, confiança em Deus, né? A cada minuto no Brasil e no mundo, centenas de pessoas eliminam o próprio corpo. Os órgãos de saúde e bem-estar questionam o porquê dessas ações. Há sempre uma história, mas na síntese podemos afirmar que se aguardassem um pouquinho mais, esses irmãos e irmãs não cometeriam tal desatino. E aí ele prossegue falando que paciência é poder, que nos traz o reino da felicidade. Encontramos essa joia no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ditada pelo espírito diversos a Chico Xavier e Valdo Vieira, né? A verdadeira paciência é sempre a exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Eis o que encontramos na questão 254 do livro Consolador. Que o tema é intensamente estudado na espiritualidade por se constituir numa alavanca poderosa para o domínio do espírito sobre as forças contrárias que atuam em si mesmo. A vitória no bem será sempre apanágio de almas virtuosas que encontram forças para atingir os seus objetivos de níveis superiores. A paciência será sempre amiga a cantarolar o hino de glórias enquanto persistirmos. Então, essa leitura, a leitura do Evangelho, esse trecho do jornal, ele nos fala de confiança em Deus, de fé, de adquirir a virtude da paciência e ter a resignação. É o que nos fala, né? Devemos lembrar sempre e pedir a Deus em nossas preces que nos dê força e confiança para a gente não sucumbir no momento da prova. Assim como o fogo que forja o aço, a dor promove em nós a lapidação do espírito. E para elucidar esse trecho do Evangelho, vamos continuando com o estudo do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo pelo Espírito de Joana, no item 10, a paciência. E ela nos fala: a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança, tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante que luta em contínuas tentativas de adquirir plenitude. A paz é o tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que leve a desaparecer, e a paciência a sua exteriorização, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe.
A paciência conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação, que dela também se deriva. Há sofrimento ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Aqueles que são mais vistos, às vezes, sensibilizam os indivíduos que se comovem e se oferecem para minimizá-los. Embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e campos do mundo, todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes, a escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas os espinhos dilaceradores que os mortificam. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente, tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana, ferida no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero do outro, quando não se experimentou algo semelhante. São muitos fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo a paciência de serem atendidas e solucionadas. A paciência encoraja o ser porque ajuda-o a enfrentar qualquer situação, tomado pela ciência da paz, Jesus deu mostras significativas dessa conduta, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Não se apressou em iniciar o ministério, senão quando os tempos haviam chegado e a circunstância se fazia auspiciosa. Aguardou que João o anunciasse e quando aquele estava quase terminando o ministério, ele deu início ao seu conforme e o anúncio das velhas profecias. Submeteu-se a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que o caracterizavam o Messias. Pacientemente aceitou e observou do Batista, que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fez ouvida, informando ser este o filho dileto a quem me agrado, confirmando a independência entre o pai e o descendente. Jesus viveu a sua humanidade como singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito da resistência humana, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, ao limite das suas forças. Tornou-se para todos os tempos um convite desafiador que não pode ser considerado, transformando-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Ele foi livre e atingiu o amor de uma forma imaginável, da paixão pelas criaturas às quais veio socorrer e conduzir como pastor que arrisca a vida para salvar do perigo as suas ovelhas. As suas ideias mereceram estudos acurados, e ateus e religiosos, místicos e dissépticos
sendo unânimes em afirmar que a sua justiça social era irretocável e o que o seu amor é incomum, rompendo com todos com os tempos os seus dias para antecipar um futuro que ainda não foi conseguido. O seu compromisso com a sociedade de todas as épocas dele fez um revolucionário, que não instiga o ódio, demonstrando que são todas as criaturas iguais perante a Deus, sem diferença de credo, raças, de nações, de classe, na condição de filhos de Deus. Seus irmãos, aos quais veio ensinar como poderiam ser felizes. No entanto, não almejou que essa felicidade fosse lograda somente após a morte, mas no instante mesmo da renovação anterior, que é o momento para aurir a paz e a harmonia. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender, razão porque anunciou que enviaria o Consolador prometido, que o mundo ainda não conhece porque não o pode suportar para fazê-lo. Não o pode suportar para fazê-lo. Tempo e espaço na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje a oportunidade apresentada para encetar a marcha de busca a Deus. Deus é a meta, Ele é o meio, a vida é o caminho que Ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge então com a psicologia uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina pacientemente, intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, pois sempre de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir e por isso serão chamados filhos de Deus. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha a acusar, enquanto vós tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E para concluir o nosso estudo de hoje, eu trouxe um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. O item é 162. Esperemos. E aí ele nos fala: evita as sentenças definitivas em fase dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai o remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro do amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e de luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, a luz vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra
pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então, tá aí a mensagem de hoje, né? Que possamos cada vez mais aprender essa virtude da paciência e aplicá-la em nós, né? Com coragem, como nos diz o Evangelho, né? Buscando sempre o Pai em oração, na prece, pedindo que nos fortaleça na fé e na confiança. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, né? O livro do Hermínio Miranda, que fala sobre a teoria e a prática da mediunidade. Antes de iniciarmos a leitura do livro propriamente dita, nós gostaríamos de repartir com os irmãos uma mensagem do livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. E o título dela é A Doença é o Caminho da Cura. E começa com um texto de Emmanuel, onde lemos: Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa, o que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E aí vem o texto que nos diz: Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe, ainda que a passos lentos, e saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Vamos então à continuação da leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas. Nós estávamos lendo o item 8 do capítulo 13, que fala sobre a mediunidade. E vamos continuar então onde nós paramos na semana passada. Neste capítulo que diz o seguinte: por conveniência didática, disse que este médium é de efeitos físicos, aquele outro é vidente e outro ainda é psicógrafo. Na realidade, médium mesmo
no sentido verdadeiro da conceituação proposta por Kardec, é aquele que serve de intermediário, e não o que apenas entrega sua quota de magnetismo ou ectoplasma para que o fenômeno se produza ou que a ele assista como espectador, ainda que privilegiado. Vejamos, por exemplo, o caso da materialização, nos quais os seres desencarnados adquirem consistência suficiente para serem vistos e até apalpados. Espíritos especializados no assunto retiram dos presentes e de outras fontes de energia recursos suficientes para que a materialização se produza. O espírito manifestante, como que aprisiona temporariamente nas malhas do campo magnético de seu próprio perispírito aquelas substâncias assim recolhidas e consegue então adensar-se suficientemente para se tornar visível. Qual será, contudo, o grau de participação e de envolvimento do sensitivo em tais fenômenos? Em experiências controladas por cientistas idôneos, verificou-se que o ser materializado tinha aproximadamente o peso que faltava ao sensitivo presente. Numa de tais experiências, Madame d'Espérance ficou com a metade de seu corpo desmaterializado, na presença de Alexandre Aksakov e outros. Ao cabo de algum tempo, seus fluidos lhe foram devolvidos e ela recompôs o seu corpo físico, que sumira da cintura para baixo. Não estamos com isto questionando a classificação proposta no Livro dos Médiuns. Há médiuns facultativos, involuntários, impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados de pressentimentos, bem como tiptólogos, motores de translação, de efeitos musicais, de aparições, de transporte, vejam quantos, proféticos, pintores, novatos, improdutivos, lacônicos, explícitos e tudo o mais que ali se encontra devidamente estudado. Todo esse desdobramento minucioso e competente tem por finalidade colocar, num quadro tão abrangente quanto possível, os diferentes tipos de manifestação e as peculiaridades e características de cada sensitivo. As duas grandes categorias básicas, contudo, e ver aí o item número 87 do Livro dos Médiuns, são a de médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Se prestarmos suficiente atenção ao que escreveu Kardec, poderemos perceber com nitidez a matização de sua conceituação acerca das duas categorias. Diz ele que médiuns de efeitos físicos são os que têm poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, ao passo que os médiuns de efeitos intelectuais são os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Nesta segunda categoria, o sensitivo é, de fato,
um intermediário, dado que recebe, processa e transmite uma ideia, um pensamento, uma impressão visual, auditiva ou intuitiva. No outro caso, não. Ele apenas provoca efeitos materiais, emprestando um pouco de suas energias para que os próprios espíritos produzam as manifestações desejadas. Não há dificuldade em demonstrar essa realidade, ou seja, a de que, no fenômeno intelectual, o espírito do médium participa e, por conseguinte, pode interferir com intensidade maior ou menor, ao passo que, no fenômeno físico, seu poder de controlar ou influir é praticamente nulo. Se um espírito turbulento, desejoso de produzir uma manifestação de poltergeist, faz despencar uma panela da prateleira da cozinha ou um copo de cima de uma mesa, o sensitivo não poderá obrigar a panela ou o copo a cair suavemente, sem estrondo ou até fratura. O espírito pode fazê-lo. Se provoca incêndio em peças de vestuário ou em móveis, não consegue fazer com que o fogo queime menos, mesmo porque, muitas vezes, a pessoa encarnada que provoca tais incidentes e acidentes não tem a mínima consciência de seu envolvimento no fenômeno. O verbo provocar tem muitos sentidos. O caso sob exame, porém, é o de número 4 no dicionário Aurélio, ou seja, tornar fácil, promover ou facilitar. Na língua original em que escreveu Kardec, encontramos provoquer no Larousse como produzir, ocasionar, favorecer, e ficamos com este último sentido. Tanto é esse o pensamento de Kardec que ele escreve mais adiante. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e integrais. Kardec, ele coloca então aqui, né? Ou seja, intermediário mesmo e, portanto, médium, no exato e amplo sentido do termo. É aquele que recebe e transmite comunicações inteligentes, e não aquele que provoca manifestações ostensivas. Não que a palavra seja inadequada, mas não deve ser tomada em ambas as categorias pelo seu valor absoluto, quando o próprio codificador a desejou matizada, ou seja, com diferenças. Por outro lado, Kardec ensina também que as diferentes espécies de manifestações estão numa ou noutra das duas categorias, mas que algumas delas participam de ambas, ou seja, têm um componente físico e um efeito intelectual. Para ser mais específico, diz: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se vê ali quase sempre um efeito inteligente. É certo isso também. Ao efeito físico no qual o espírito induz o médium a tomar do lápis e escrever sobre o papel, está aliado o efeito intelectual, que é fixado então no texto escrito. O efeito físico resultante das vibrações sonoras da voz do médium psicofônico
é condição indispensável para que o conteúdo intelectual da comunicação oral se produza. A recíproca também é verdadeira, ou seja, a queda de uma panela da prateleira da cozinha só pode resultar de uma causa inteligente que a deslocou deliberadamente, uma vez que ela estava em posição de estabilidade que não lhe permitiria cair por si mesma. Da mesma forma, a materialização de um espírito é fenômeno físico que demonstra um trabalho intelectual preparatório e operativo. Acho, portanto, que as duas mediunidades básicas e típicas são as de psicografia e psicofonia, mas o quadro aceita ainda, como já vimos, aquelas de vidência e de audiência, dado que o médium vê ou ouve uma realidade, seja ela imagem ou som, interpreta-a e a transmite com participação direta no processo de comunicação do fenômeno, situado como verdadeiro intermediário dele. Daí a sua responsabilidade e a necessidade de um bom preparo para que seja apenas um instrumento através do qual a comunicação flui, e não o seu editor ou copydesk, como diz aqui, credenciado para suprimir certas expressões ou trechos e modificar ou acrescentar outros por sua própria conta. E aí vem o item 9, que nos diz da liberdade controlada. A questão é delicada e, por isso, tão complexo o fenômeno da mediunidade, de vez que, simultaneamente com o propósito de deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, seja ela vocal, escrita, visual ou auditiva, o médium precisa precaver-se para que o espírito manifestante se mantenha dentro de um comportamento razoável, sustentando-se entre ambos uma atitude de mútuo respeito e de colaboração. É, por certo, nesse sentido que Paulo, apóstolo, recomendou nas suas instruções aos coríntios sobre a mediunidade, que o espírito do profeta, no caso o médium, está sujeito ao profeta, ou seja, não deve o médium permitir que o manifestante faça e diga o que bem entenda, da mesma forma que deve abrir-lhe espaço para que diga ao que veio e expresse responsavelmente e com autenticidade o seu pensamento. Como, porém, obter este equilíbrio ideal entre permitir a livre manifestação do espírito comunicante e, ao mesmo tempo, não permitir que ele abuse da sua liberdade de expressão? Boddington tem a respeito uma importante observação na sua obra Segredos da Mediunidade. Diz o seguinte: recém-chegados ao mundo espiritual, a visão deles, espíritos, nem sempre está suficientemente preparada para discernir o corpo humano, mas são capazes de distinguir a luz da aura e aproximar-se dela. Percebem a seguir que, quando se envolvem na aura do médium, seus pensamentos fluem ao longo dos seus respectivos canais e acabam expressando-se na palavra falada ou no gesto através do médium. Mais tarde, compreendem que o mecanismo do corpo do sensitivo também passa ao seu controle. Assim começa o conhecimento deles acerca da mediunidade. Os médiuns devem, portanto, guardar-se
contra todo e qualquer distúrbio emocional que os afete na vida diária, com maior vigor do que empregaria o mais positivo e frio racionalista, que normalmente sopesa todas as situações com uma equilibrada capacidade de avaliação. Henry Boddington, em 1949, então, nesta obra dele. Em Grilhões Partidos, capítulo 19, obra psicografada por Divaldo Franco, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, vemos um exemplo desse contato inicial de um espírito com a mediunidade, quando o autor descreve com realismo uma dramática cena de possessão na qual o espírito se aproxima da jovem encarnada e nota que ela sente a sua presença. Em outras palavras, cabe ao médium viver o dia a dia em estado de permanente vigilância, fugindo de situações equívocas provocadas pelo que Boddington chama de distúrbio emocional. Tem que ser tão disciplinado nesse ponto e tão positivo ou mais do que as pessoas que, por natureza, procuram resolver tudo com equilíbrio e cabeça fria, uma vez que essa atitude de serena observação e avaliação no trato com o mundo que o cerca seja desenvolvida e consolidada no médium em estado normal de vigília. Fixa-se nele uma segunda natureza de equilíbrio que não vai permitir espaços para que o espírito manifestante possa fazer dele tudo quanto lhe venha à cabeça. Bom, nós vamos ler então até aqui nesse item. Na próxima semana nós continuamos a partir daqui, a nossa leitura e o nosso estudo então do livro Diversidade dos Carismas. Vamos então encerrar os trabalhos desta noite, agradecendo a oportunidade bendita que o Senhor nos concede de mais este trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja e uma boa noite a todos.